Existe uma força mais poderosa do que a eletricidade e do que a energia atômica, que é a vontade. Albert Einstein disse essa frase. A vontade, o que é? É uma força interior que leva o indivíduo a realizar determinado objetivo. Vontade faz a gente fazer coisas muito radicais, seja para o bem, seja para o mal. A vontade pode fazer você dormir tarde, tendo que acordar cedo no dia seguinte, só para assistir o jogo do seu time. A vontade pode fazer você comprar um doce caro, só porque você viu um anúncio publicitário que te chamou a atenção. A vontade pode fazer você pecar contra Deus, porque você quer seguir o seu desejo. Colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Mas a vontade pode fazer você se negar seus desejos, para seguir a vontade de Deus. Pergunta hoje, essa manhã, a sua vontade é a vontade de Deus? Mas uma pergunta mais fundamental ainda, qual é a vontade de Deus? Título de hoje, Decifrando a Vontade de Deus. Hoje nós vamos aprender, de uma vez por todas, qual é a vontade de Deus geral e qual é a vontade de Deus específica para a sua vida. Aquela vontade que muda de pessoa para pessoa. Mas tem uma vontade que é para todos nós. E está em Atos capítulo 22, versículo 14. A vontade geral de Deus é muito clara. E a gente pode ver na vida de Paulo. Então, Atos 22, versículo 14. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aqui vemos Paulo relembrando de sua conversão. E nisso, Ananias, a pessoa que o batizou, fala para ele, olha, Deus tem uma vontade para a sua vida. E para todo discípulo, qual é? Fala aqui, ouvir a palavra do justo, ouvir a palavra de Deus, e praticar, obviamente. Fala aqui, testemunhar do evangelho da luz para todas as nações, no caso de Paulo, inclusive os gentios. E depois, ser batizado, amém? Ser batizado em águas, para lavar os seus pecados e ser perdoado, como Simão vai fazer hoje, amém? Então a vontade de Deus para nós é muito clara, irmãos. Sermos discípulos de Jesus, crer na palavra de Deus, seguir seus mandamentos e sermos batizados. Porque é nesse momento que a gente é salvo, amém? Isso não difere de pessoa para pessoa. Isso vale para todo mundo, amém? Agora, existe uma vontade específica para cada um de nós. Como entender essa vontade de Deus? Às vezes é muito difícil a gente responder essa pergunta. Mas nós vamos ver critérios muito precisos nas Escrituras que vão dar ferramenta para você descobrir. Está animado para descobrir seu plano? Jó capítulo 33, versículo 13. Jó 33, 13 fala assim: por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. A palavra de Deus diz aqui algo muito animador. Mesmo que você se queixe, reclame, mas Deus, qual é a sua vontade para a sua vida? Eu não sei. Eu não sei o que eu faço da minha vida, me dá uma luz.
Mas o senhor nem responde, mas a Bíblia fala aqui, com certeza, que Deus fala de um modo ou de outro, embora você não perceba. O que isso mostra? Que Deus, ele é muito sutil. Ele não vai escancarar para você o plano que ele tem para a sua vida, a não ser o plano geral. Isso é muito claro nas Escrituras, amém? Mas Deus, ele, de uma forma ou de outra, ele vai, aos poucos, introduzindo a sua vontade no seu coração. E agora a gente vai ver os critérios para você entender o recado de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então fala aqui que a vontade de Deus é boa para a nossa vida. E tem um mecanismo na qual Deus coloca duas coisas no seu coração: o querer e o realizar. Então Deus não só dá sonhos para você, não só mostra os planos para a sua vida, mas Ele vai dar condições de você realizar esses planos, amém? Como fazer isso? No versículo 13 fala: ponha em ação a sua salvação com temor e tremor. Se você teme a Deus, se você confessa seus pecados e não os esconde, se você é totalmente comprometido com a missão, se você tem ótimos tempos com Deus, se você se arrepende dos seus pecados, tem um ótimo casamento, é um bom filho, é um bom pai, uma mãe, se você vive de acordo com a palavra de Deus em sua plenitude e dá o melhor do seu coração, Deus vai colocar o desejo dele no seu coração. Mas essa é a condição. E qual é o contrário disso? O que seria não temer a Deus? Vamos olhar a continuação. Versículo 16, versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, amém? A chave para você entender a vontade de Deus e temer a Deus é não reclamar. E eu não estou falando de reclamação aos discípulos, outras pessoas, mas uma reclamação interna, uma queixa do seu coração com Deus, uma insatisfação. Quando você pensa que você merece mais de Deus, e Deus não te deu, e você fica frustrado com isso. E você não concorda com os planos que Deus tem mostrado para a sua vida. Eu quero animar você hoje a tomar uma decisão, a ter temor de Deus. O que é temor? Não é um medo que leva à covardia, mas é um medo santo, é um medo puro, um respeito a Deus. Eu não quero me afastar de Deus, eu temo perder a minha salvação. E se você teme perder o relacionamento com Deus, você vai estar apto para Deus efetuar o querer e o realizar na sua vida, amém? Primeiro ponto de hoje: viva temendo a Deus. E se você vive temendo a Deus, você vai descobrir os planos que Ele tem para a sua vida. Tem aquela famosa frase: Deus tocou meu coração, não é assim? Deus pôs no meu coração fazer alguma coisa. E eu pensei, parece religioso isso, não? Mas não é tão mentira. Existe base bíblica para isso. Se você vê em Neemias 2, Neemias 7, Neemias fala que Deus colocou no coração dele construir os muros de Jerusalém. Então, quando Deus coloca coisas no seu coração, quando é para construir o reino. A Bíblia só fala que Deus coloca algo no coração quando é para construir o reino. Mesma coisa com Ciro. Deus colocou no coração de Ciro mandar os israelitas para reconstruir o templo. Ou quando Davi desenhou a planta do palácio e do templo de Deus, que Salomão ia construir, fala que Deus colocou no coração dele, lá em 2 Crônicas, no finalzinho. Então, sempre que Deus coloca algo no coração do homem, é para construir o reino, e não para ambições egoístas, amém? É assim que você sabe se algo que
Deus colocou no seu coração é de fato ou não? Mas eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, para você se identificar se você está temendo a Deus ou não. Vamos para essas perguntas, que elas vão mostrar se você está orgulhoso, se você está blindando de você mesmo, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Primeira pergunta, você tem compartilhado o pecado dos outros com terceiros que não tem nada a ver com a situação? Você tem procurado o discipulado só quando você tem vontade? Esquece que você precisa de discipulado com frequência? Você tem ignorado mensagens quando te buscam ou perguntam de você? Você tem ido embora cedo dos convívios, depois do culto, principalmente quando é à noite, para assistir um jogo? Você se sente insultado porque alguém mais novo que você está te discipulando ou te liderando no bate-papo? Você corrige individualmente alguém que pecou contra você ou contra o grupo, e você não tem sensibilidade para corrigir pessoalmente, para evitar que essa pessoa fique constrangida? Você corrige em público ou você corrige no particular? Você se sente ofendido quando alguém mostra algo na Bíblia para você, para ajudar a mudar seu caráter? Você fica dando desculpas e se justificando quando alguém fala da sua falta de compromisso? Passa pela sua cabeça a possibilidade de abandonar a Deus, de desistir de ser um discípulo? Você chega atrasado, esconde pecado, você vê essas perguntas, e no fundo você entende que isso é para você, mas você não quer admitir por causa do seu orgulho? Eu quero te fazer um apelo, com muito amor. Abandone esse orgulho, isso é feio. Quando você é orgulhoso, sabe o que acontece? Sabe como é que é o orgulhoso? O orgulhoso é que nem, sabe quando você tem feijão nos dentes? Você acabou de comer, e aí você está com a roda de amigos lá no happy hour, ou numa saída, não, tem um feijão lá no seu dente, né? Ou uma verdura. E aí você sorri, e todo mundo vê. Qual é a reação das pessoas? Elas olham assim e ficam desconfortáveis, não? Você está rindo, para você está tudo bem. Mas as pessoas estão extremamente constrangidas. É assim que sua imagem soa quando você é orgulhoso. Então, se alguma dessas perguntas você se identificou, eu tenho um recado para você. Tem esperança de mudar, amém? Tem esperança se você teme mais a Deus do que as pessoas vão pensar de você. E por isso que a gente é aberto quando a gente está bem com Deus, porque a gente não se importa com o que os líderes vão pensar da gente, que os discípulos vão pensar da gente, nós só nos importamos com o que Deus pensa da gente, amém? E um exemplo é o Simão. Simão veio aqui, Simão é uma das pessoas mais carismáticas que eu conheço, amém? E o Simão, ele é uma pessoa verdadeiramente humilde que teme a Deus. E um exemplo foi dado aqui, a gente falou várias vezes sobre essa história. Então o Simão, durante os estudos, ele estava orgulhoso até certo ponto. Ele não queria aceitar a questão da salvação. Ele pensava que o passado religioso dele estava tudo certo. Então ele não identificava esse orgulho. E o que aconteceu no processo dos estudos? Os irmãos foram cavando o coração, foram tentando ajudar, amando de todo o coração. E aí Deus precisou intervir. E aí o que aconteceu, irmãos? Algo muito triste, como a gente ouviu. A geladeira dele deu curto-circuito no fio. E aí, olha isso, pegou fogo em tudo, menos no fogão, onde tinha o botijão de gás. Se o fogo atingisse o botijão, o dano do incêndio seria muito maior ainda. E Deus ficou muito misericordioso, porque Deus tirou Simão e a esposa naquele momento. Eles não estavam em casa. Eles estavam envolvidos com busca de trabalho, e por isso a casa pegou fogo sem eles. Outra coisa, poderia ter sido de madrugada, enquanto eles estavam dormindo. Irmãos, eles poderiam ter morrido. E aí o Simão viu isso e falou, nossa, eu preciso ser urgente. E aí no mesmo dia, à noite, ele foi estudar a Bíblia com a gente, lá no Tietê, amém? Então ele não usou como desculpa, perdeu o estudo, ainda que aconteceu uma das piores coisas que poderia acontecer. Foi um incêndio. Você que está nos visitando hoje, qual desculpa você teria para não vir numa reunião?
Qual desculpa você teria para não romper um namoro impuro? Um namoro que não agrada a Deus? Para servir a Jesus de acordo com o padrão de pureza? Quais desculpas que você vai dar olhando para a história do Simão? E olhando para o exemplo de Jesus, quando ele se submeteu a Deus, mesmo sem ter pecado. Ele teve que suportar todo o peso da perseguição, teve que suportar os nossos pecados naquele momento, mas ele fez isso por amor e humildade. Eu quero animar você a ser humilde, e não colocar nenhuma desculpa, nenhum empecilho, nenhum obstáculo, para você se aproximar de Deus, amém? O que é especial do Simão? Ele não temeu o primeiro fogo, o fogo do incêndio. Ele temeu o fogo do inferno, o segundo fogo. Não tema o primeiro fogo, tema o segundo. Qual que é o primeiro fogo? Pode ser perseguição. Pode ser tentações, dificuldades, empecilhos, tribulações. Não importa, o que importa é que você tenha a chance de ser salvo e fugir do fogo da vida eterna, amém? E poder estar com Deus nos céus. Parte de temer a Deus, e aqui vai nosso primeiro desafio, é ter compromisso com o evangelismo. Compartilhar a sua fé, estar envolvido em estudos bíblicos. Eu quero dar um desafio prático para você. Pega contatos que você já convidou para estudar a Bíblia, e passou muito tempo, a pessoa não quis por alguma razão, ou parou de estudar a Bíblia. Ressuscita esse contato, manda mensagem de novo, e tenta fazer isso com todo mundo, todos os contatos que você tem. E vamos ver o que Deus vai fazer, amém? Eu estou animado para saber. Então faça isso, pega uma lista de contatos que você já mandou, fora os novos, amém? E dá uma segunda chance, dá uma segunda oportunidade. E Deus vai trabalhar forte, amém? Vamos ter compromisso com o evangelismo, porque se você teme a Deus, se você obedece aos mandamentos, Deus vai revelar os planos que Ele tem para a sua vida. Quais planos? Talvez ser um líder de canção, ou participar do coral, talvez liderar um bate-papo, discipular alguém específico, às vezes ser um integral, part-time, full-time, ou trabalhar em um lugar específico, porque Deus também tem planos seculares para a nossa vida também. Tem muitos planos, irmãos, então a gente precisa saber. Que a Bíblia fala que só Deus conhece os planos incríveis de prosperidade sem causar dano para a nossa vida, amém? Segunda forma de você entender os planos de Deus para a sua vida, além de temer a Deus, entenda a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Deus está no controle de tudo que acontece no mundo, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. Quando Deus te abençoa, isso vem dele, é dádiva. Mas se você está sofrendo, se você pensa que Deus te abandonou, você está com problemas na sua vida, com dor emocional, dor física, isso também é de Deus. Não para simplesmente te humilhar e mostrar um certo desprezo por você, mas é para chamar a sua atenção, para você mudar o seu caráter e você está nos céus. Tem uma escritura aqui em Mateus 10, 29 ao 31, que explica a soberania de Deus. Se você entende a soberania de Deus, a sua vida vira uma aventura. Porque quando as coisas estão bem, é Deus, mas quando está ruim também. Tudo vem de Deus. Ou Deus está agindo ou permitindo para o seu bem. E você fica satisfeito, porque pelo menos você tem a salvação. E as tribulações fortalecem o caráter para você se permanecer fiel, amém? Então vamos aqui para Mateus, capítulo 10, versículo 29. Estão comigo, igreja? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Naquela época, passarinho, ele era muito baratinho. Hoje em dia é caro, né? Eu até gostaria de ter passarinho em casa, mas a Carol não quer, então a gente não tem, amém? O Ediânio tem. O Ediânio, ele gosta de passarinhos, amém? E naquela época era muito, muito barato. Então, quando Deus fala dos passarinhos, dos pardais, Ele está falando de algo insignificante. Quando um pardal ele cai, até essa coisa insignificante, Deus está no controle. Fala aqui que não passa sem o consentimento de Deus. E mais, ele fala aqui, até a quantidade de cabelos na sua cabeça, Deus sabe quantos tem. Imagina isso, Deus tem uma planilha assim, o Flávio tem 1000
fios de cabelo? Agora o Ataíde, difícil, não? Tem alguns irmãos aqui que não tem nenhum. É fácil, não? Até a gente sabe. Mas imagina isso, Deus sabe até isso. Quantos fios de cabelo, quantas células tem no seu corpo? Deus tem um banco de dados infinito, amém? Mas qual que é o ponto com isso? O ponto é que Deus está no controle. Ele tem uma planilha de controle. Ele sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. E às vezes ele está agindo ou permitindo que aconteça por livre-arbítrio de outra pessoa, mas ele está permitindo, ele está por trás. Ele está aceitando ou reprovando. E tudo é para o seu bem. Só que eu acredito, a gente vai mostrar aqui na Bíblia, eu acredito que Deus não tem só uma razão por trás das coisas. Ele tem, às vezes, várias razões pelas quais os eventos acontecem em nossa vida, até os trágicos. Vamos mostrar isso com um evento muito famoso. Os cananeus foram expulsos da região ali da Palestina, e os israelitas, eles foram trazidos por Deus, depois do êxodo, para habitar aquela região. Eles tinham que expulsar os cananeus. Então você sabe muito bem essa história, é muito famosa, tem até novelas sobre isso, não? Mas vamos ver, qual é o motivo pela qual isso aconteceu? Pensa aí no seu coração, na sua mente. Por que Deus tirou os cananeus e colocou os israelitas na terra prometida, na Palestina? Pensa em motivos. Quantos motivos você consegue pensar? Vamos ver na Bíblia, amém? Primeiro motivo, vamos lá para Gênesis 17, versículo 8. Gênesis 17, versículo 8. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Então Deus ele faz uma aliança com Abraão, e ele promete, você será pai de uma geração muito numerosa. E Abraão creu nisso, e essa fé foi acreditada como justiça, amém? Por isso que Abraão é o pai da fé. E Deus faz essa promessa, olha, na quarta geração, os seus descendentes vão sair do Egito, onde são escravos, e vão em direção à Palestina, na terra dos cananeus. Eles expulsarão os que estão lá e vão habitar aquela região, onde mana leite e mel. Então a primeira razão é qual? Uma promessa. Deus prometeu a Abraão. Então a primeira razão pela qual os israelitas entraram na terra prometida e expulsaram os cananeus é porque Deus prometeu a Abraão. Vamos ver uma segunda razão agora. Deuteronômio capítulo 9, versículo 4. Deuteronômio 9, 4. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não! É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Uau! Segunda razão pela qual os israelitas foram para a Palestina é porque os cananeus estavam em pecado. E Deus falou, basta, não tolero mais um pecado dessa nação. Já chegou a hora do juízo. Os cananeus vão ser expulsos. Então não é só por causa da justiça dos israelitas, é por causa do pecado dos cananeus. Então, segunda razão, por pecado dos cananeus. Primeira razão, aliança com Abraão. Vamos ver uma terceira razão agora. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então aqui fala que os israelitas estavam sendo oprimidos pelo faraó, pelos egípcios.
estavam sujeitos à escravidão. E eles clamaram a Deus: Deus, tira-nos dessa situação de escravidão, de opressão. Nós estamos sofrendo, estamos com dor. E Deus olhou para isso e falou: eu vou tirar vocês. Por causa do seu sofrimento, porque eu amo esse povo, eu vou tirar os israelitas do Egito. Então, terceira razão pela qual Deus enviou os israelitas: por misericórdia. Por causa do clamor e oração dos oprimidos israelitas. Mas tem mais uma quarta razão que é muito inusitada. É muito engraçada essa razão. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 7, versículo 22. Se alguém pensou nessa razão, me fala depois, que eu estou curioso. Olha isso, Deuteronômio 7, versículo 22. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. A quarta razão pela qual os israelitas tiveram que ir para a terra de Israel, quando os cananeus saíram, era para controle do ecossistema da cidade. Porque se eles expulsassem os cananeus e tivesse ninguém para substituí-los, os animais iam crescer tanto que aquela terra ia ficar inabitável. Não poderia ser um centro urbano. E era uma terra que não podia desperdiçar, mana, leite e mel. Tem até petróleo ali. É uma terra muito rica. Então Deus, para evitar que isso acontecesse, enviou os israelitas. Uau, o que a gente aprende aqui, irmãos? Para cada evento da nossa vida, não tem só uma razão. Tem várias e várias razões na qual Deus planejou. E nossa função como discípulos, como pessoas que buscam a Deus todos os dias, é entender quais são essas razões, amém? Porque numa dessas, você olha para determinado evento e fala: nossa, Deus está se comunicando comigo, essa é a hora de eu compartilhar com aquele cara e não com aquele outro. É aquele cara que eu tenho que chamar. E aí você entende a vontade de Deus, talvez por meio de coincidências, ou de alguma forma essa pessoa veio falar com você, e você interpreta na hora: nossa, eu tive tempo com Deus hoje, e eu tenho fé, tenho convicção que esse é o momento, e você compartilha a fé, a pessoa se batiza. O resultado está aqui, tem tanta gente aqui hoje, porque alguém convidou, amém? Alguém teve a sensibilidade, a sabedoria de entender a vontade de Deus específica para aquele momento do evangelismo. Então, irmãos, Deus é soberano, Ele tem um plano para tudo, amém? Ele tem uma vontade, e nós precisamos decifrá-la. Nós precisamos descobrir qual é. Em Efésios capítulo 5, tem uma escritura muito boa também. Versículo 15. Efésios 5, 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A Bíblia diz claramente: procure entender qual é a vontade específica do Senhor para a sua vida. Não seja insensato, seja sábio. E qual é a forma de fazer isso? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Cada oportunidade que você tem de compartilhar a sua fé, não só no horário previsto que você programou, mas em momentos na fila do banco, no metrô, você tem a oportunidade de chamar pessoas. Eu quero animar com o exemplo dos Chiquetos, Mateus e Débora. O Vini está viajando e deixou a cargo deles cuidar aí dos planos da USP. E o que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando ao máximo cada oportunidade. Eles fizeram uma agenda de horários, da disponibilidade de cada um dos discípulos, para chamar eles e falar assim: você se compromete com esse horário? Sim. E aí ele faz duplas de evangelismo, e sempre tem, o horário está cheio, sempre tem pessoas, discípulos, compartilhando na USP para a próxima semana, amém? Por quê? Porque os chiquetos entendem que tem que aproveitar cada oportunidade na semana, amém? Então você está com o tempo livre? Vamos compartilhar a fé. O que você faz no seu tempo livre? Vai assistir Netflix? Vai jogar videogame? Vai sair por aí? Quero animar você a marcar esse tempo para compartilhar a sua fé, amém? Vamos aproveitar ao máximo. Por quê? Porque os dias são maus.
As pessoas estão sofrendo aí fora. As pessoas têm muitos problemas. Às vezes a gente pensa que a gente tem problema, mas a gente só tem solução, irmãos. A gente tem a Bíblia. Nós estamos no reino de Deus. Nós somos salvos, não somos perdidos. Mas eles são. E nós temos que aproveitar esse momento para trazê-los para Deus. Outra discípula que me anima muito é Vitória Suelen. A Vitória, ela trouxe a Érica. E a história foi muito interessante. Ela já estudou na escola, no ensino fundamental com ela, com a Érica. E aí o tempo passou muito, muito tempo. E aí, Deus colocou no coração dela querer comer paçoca. Ela estava com fome, e ela foi numa loja de doces, e ela encontrou a Érica estava trabalhando nessa loja. Imagina a coincidência, ela pensou, nossa, é muita coincidência. Eu estudei com ela, e agora estou encontrando ela aqui nessa loja. E ela entendeu, esse é o momento de eu compartilhar a fé com a Érica. Ela foi sábia, de acordo com a Escritura, ela aproveitou ao máximo a oportunidade. E ela chamou, e hoje a Érica é uma discípula incrível no ABC, amém? E o que ela aprendeu? Que Deus determina tempos e lugares. Não foi coincidência terem estudado juntas. Não foi coincidência se encontrarem na loja de doces. Não foi coincidência a fome que ela teve, o desejo naquela hora de comer o doce, amém? Então eu quero animar você a entender que às vezes até sentimentos como fome pode ser Deus, é Deus movendo você para fazer algo para Ele, amém? Outro exemplo incrível, a gente falou um pouco aqui nas boas notícias, é a Gislaine. A Gislaine, olha só, ela trabalha 12 horas por dia, em período noturno no hospital. Só que ela pensa assim, eu sou uma discípula, e o plano geral de Deus para cada discípulo é ir no culto, é frequentar as reuniões, é obedecer a Deus. E ela entendeu, eu preciso ir no culto, mesmo que eu esteja cansada, depois de uma madrugada inteira de trabalho. Então tinha culto lá no Belém, e ela pegou o metrô na Sé, e na Sé ela viu o Simão entrando, e já na primeira vez que ela viu, ela falou, nossa, eu preciso compartilhar com esse cara. Mas aí ela acabou não fazendo, e os dois entraram no vagão. E ela olhou assim, o Simão estava com uma cara olhando para baixo, um pouco cabisbaixo, não? E ela pensou, eu preciso chamar ele, mas ainda resistiu. E aí o que Deus fez? Deus insistiu mais um pouco. Não por coincidência, os dois saíram na mesma estação que foi o Brás. Ela poderia ter descido no Belém, mas ela desceu no Brás, que ela ia pegar ônibus na Celso Garcia. E ela falou, não, 3 vezes me veio o pensamento de compartilhar, eu vou chamar esse cara. E ela usou uma estratégia muito interessante. Ao invés de pedir o contato, ela passou o contato dela. Olha a fé que ela teve. Olha, eu vou passar o contato. Oi, tudo bem? O Simão, oi, tudo bem? Meu nome é Simão. Eu faço parte de um grupo de estudos da Bíblia, eu queria chamar você para conhecer. Posso passar por um amigo? Ele, sim, meu nome é Simão. 3 vezes. E ela, bem, passou o contato dela, e o Simão, ele ficou impactado com aquilo. E ele mandou mensagem para o Rafael, que era o contato que ela mandou. O Rafael chamou ele para estudar a Bíblia, e depois de alguns meses, hoje o Simão vai ser batizado, amém? E a Escritura é muito clara, os dias são maus, por quê? Porque ela estava cansada. É um dia mau para ela, 12 horas trabalhando. Imagina o cansaço que ela estava, ir para o culto assim. E ela priorizando a Deus. E quando você está fazendo a vontade de Deus, Deus vai revelando as vontades específicas para você. E ela entendeu isso. Então não é coincidência, olha só. Por que ela trabalha nesse hospital? Primeiro, ela precisa pagar as contas dela, aí tem uma razão. Deus deu um trabalho para ela pagar as contas, óbvio. Segunda razão, pessoas doentes que estão, pacientes no hospital, precisam da ajuda dela. Então ela está ali para servir os doentes. E terceira razão, o trajeto que ela fez ao ir embora, o horário que ela saiu, tudo culminou perfeitamente para ela encontrar o Simão. E ter 3 sinais que mostraram que era para ela compartilhar. Desafio para você, quando acontece coincidências, tenta interpretar. Deus está falando sutilmente comigo. Aproveita o momento e faz a vontade de Deus. Evangeliza, compartilha a sua fé, amém? E tem uma terceira forma, terceira e última, para você entender a vontade de Deus específica para a sua vida, que é orar por sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2.
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A Bíblia tem um ensino muito precioso aqui, que é o nosso terceiro ponto. Orar por sabedoria. Ore por sabedoria. E a Bíblia fala não só de orar por sabedoria, pedindo, mas tendo fé que Deus com certeza vai dar sabedoria para você. Como fazer isso? Porque às vezes a gente tem um pouco de dúvida se a gente tem dúvida. A gente não sabe exatamente se a gente está orando com fé. Você faz assim, primeiro você pede, Deus, por favor, me dá um fruto no meu bate-papo, por exemplo, me dá um emprego, me ajuda a passar nessa prova, me ajuda a identificar os planos que o Senhor tem para a minha vida. E aí o que você faz? Imediatamente depois você agradece, obrigado porque o Senhor vai atender minha oração. Faz de conta que o futuro é passado. Você já ora pedindo e ao mesmo tempo agradecendo. E você mencionar isso de forma verbal ajuda você a se convencer disso. Então ore em voz alta, Deus, obrigado, porque vai dar certo, meu bate-papo vai dar fruto. Eu vou ter sabedoria para identificar quem é aberto, quem que eu tenho que insistir, persistir, como persistir, o que eu tenho que fazer, eu tenho que servir, eu tenho que praticar hospitalidade, trazer a pessoa em casa, servir comida para ela, fazer uma festa de aniversário, eu tenho que ter uma conversa específica, um desafio específico. Ora a Deus e agradece que Deus vai te dar sabedoria, amém? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, e foi muito interessante. Eu estava lá no Rio de Janeiro, para quem não sabe, eu tive o privilégio e a graça de Deus de liderar a igreja lá no Rio por 6 anos, e no comecinho foi desafiador, porque não fomos direto para o Rio, fomos para a cidade de Niterói. Porque tinha alguns discípulos da missão que já conheciam Niterói. Mas chegou um tempo, alguns meses depois, em que se criou a necessidade de ir para o Rio de Janeiro, porque o nosso foco principal era o Rio. Tem mais pessoas, tem mais universidades. E aí eu orei a Deus, Deus, me dá sabedoria para entender quando que eu devo criar um bate-papo na FRJ, que é a universidade mais prestigiada lá. Tem polêmica, não falo isso para os cariocas, amém? Tem bastante questionamento qual é a melhor universidade, não importa. O que importa é ser discípulo, amém? Mas a FRJ é uma universidade muito conceituada lá no Rio. Então a gente queria fazer um bate-papo. Deus estava mostrando isso. E aí eu falei, Deus, não tem ninguém lá. Não tem nenhum discípulo. Então fazer um bate-papo é longe, tem que atravessar a ponte Rio-Niterói, é quase 2 horas ali para chegar no FRJ, de onde eu estava morando. Então tem todo um tempo dedicado a isso. E eu estou sozinho, não tem ninguém. Eu não conhecia nem a Carol ainda direito. E aí eu pensei assim, Deus, eu tenho esse desafio, eu preciso ir para o Rio, me ajuda, me dá sabedoria. Naquele mesmo mês, conheci um rapaz chamado Gabriel, já era discípulo, e ele teve uma transferência interna da UF de Niterói para o FRJ no Rio de Janeiro. Ó, Deus movendo. E normalmente essa prova é mais difícil que o próprio vestibular. E ele passou. Então ele saiu de economia na UF e foi para a UFRJ. Falei, amém, Deus! Essa é a sua vontade. Vamos colocar um bate-papo na UFRJ. E aí a gente foi, olha isso, a primeira pessoa que nós conhecemos estudou a Bíblia por 1 mês e se batizou. O Mateus. Qual é a conclusão disso? Quando você ora por sabedoria com fé, Deus ele deixa escancarado o plano que Ele tem para você. E você creu, você teve certeza, então Deus só está confirmando a sua fé. Então o que eu quero animar você a fazer? Orar todos os dias no seu tempo com Deus por sabedoria. E ora já agradecendo que Deus vai te dar sensatez. Deus vai te dar conhecimento e sabedoria. Estão comigo, igreja? Então o que nós vimos hoje, irmãos? Vimos sobre como decifrar a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro ponto, viver temendo a Deus.
Então, se você vive humilde, confessa seus pecados, é honesto e vive com compromisso total em obediência à palavra de Deus, Deus vai colocar seu sonho no seu coração. Segundo ponto, entender a soberania de Deus. Por trás de cada evento existem várias razões, mas todas elas culminam em salvar pessoas, amém? Então procure entender os sinais que Deus coloca na sua vida. Não peça por sinais, eles já estão aí, amém? Deus já dá sinal em tudo. Peça por sabedoria. Esse é o nosso terceiro ponto. Ore por sabedoria. Ora com fé, já agradecendo. Como se o futuro fosse passado. Sabe, irmão, que Deus ama muito você. Deus ama a tal ponto que Ele enviou seu Filho unigênito para que Ele morresse por você na cruz. E para que você tivesse a oportunidade de ser um discípulo. Você está nos visitando hoje de estudar a Bíblia para descobrir qual é o plano geral para a sua vida. Mas o custo disso, o custo de conhecer a vontade de Deus, é trabalhar duro, é ter compromisso total, é passar por problemas, situações trágicas na sua vida, eventos difíceis, mas entender que esses eventos difíceis são do controle de Deus, da permissão dEle, para que você possa ser fiel a Deus, amém? E buscá-lo de todo o coração. Então vamos ter uma semana incrível para Deus, amém, irmãos? Vamos resgatar esses contatos antigos, vamos dar uma segunda chance para eles, manda mensagem, porque o difícil não é saber a vontade de Deus para nossas vidas, mas sim negar a nossa vontade em detrimento da vontade dEle. E para Deus seja a glória, amém. Muito obrigado, Caio. Vamos cantar.